É o único que eu achei dentro da bolsinha azul. Mas não tá. Já foi. Não. Faz silêncio agora aí que eu tô gravando ali, eu tô gravando com o celular, com áudio ambiente, e eu não posso ficar falando. Manda esse filho da puta pra puta que pariu. Então, bom dia a todos e a todas. Então, damos abertura à nossa audiência pública do primeiro quadrimestre das ações e serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Largo. Cumprimento a Lei Complementar número 141 de 2012. Hoje teremos a apresentação da parte financeira pelo nosso assistente técnico, Aloísio, e o Alan também. E teremos a parte das ações apresentada de uma forma um pouquinho diferente pelas nossas 3 superintendentes. Então, a parte da atenção primária e vigilância em saúde será apresentada pela superintendente Franciele, a parte da urgência e emergência pela superintendente Andréia e a parte da atenção especializada pela superintendente Daiane. Bom dia a todos. Estou dando sequência à apresentação em cumprimento da legislação. Audiência pública no dia 22 de maio, tal. Em homenagem à doutora Giovana, daí ele alterou aqui a questão da parte lúdica, das fontes de financiamento e ações de serviço de saúde. Então, nós temos a questão da repasse com recursos federais, estaduais e do município, da atenção primária, do Conselho do Marco e da vigilância. O recurso estadual, taxas, multas de vigilância e poder de polícia. Fundo a fundo, vai tudo para o Fundo Municipal de Saúde, daí tudo isso é custeado a questão do pessoal, prestador de serviço, material de consumo, serviços terceiros, equipamentos e obras. Da mesma forma, essa questão de manutenção é o bloco de custeio, despesas iniciais e decorrentes de manutenção e funcionamento do Ministério para o Fundo Municipal de Saúde. No bloco de estruturação, são os repasses a nível de capital, execução, desenvolvimento de projetos, equipamentos, construção, ampliação, reforma, equipamento e questão de veículos. Também fundo a fundo do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. A nível de repasse de bloco de manutenção da atenção primária a nível federal. Agentes comunitários de saúde, a gente só tem um comparativo no primeiro quadrimestre de 2025, no final do exercício de 2025 e o primeiro de 2026. Então, o repasse teve uma elevação em função do aumento do salário no início do ano, aqui corresponde à parcela 13º. Incremento temporário do PAB e emenda parlamentar. Não tivemos nenhuma situação de repasse no primeiro quadrimestre de 2026, a nível federal. Incentivo financeiro à atenção primária em saúde, 286.599,60 no primeiro quadrimestre. Na questão da implementação de segurança alimentar e nutricional também não houve nenhum repasse. Atenção primária, equipe de saúde da família, questão de estratégia
de atenção primária, das equipes, 3.851.875 no primeiro quadrimestre. Incentivo também à atenção primária, R$16 mil. Saúde bucal, 646.166. No bloco de manutenção, continuando, das equipes IMUT, 104.250. Rede Aline, também não houve nenhum repasse, totalizando para o primeiro quadrimestre de 2026, a nível de bloco de manutenção da atenção básica, repasse federal, R$6.409.178,60. Média alta complexidade também no bloco de manutenção do repasse federal. SAMU, 478.706,80. UPA, 1.006.201,38. Houve um pequeno incremento aqui também. Do média alta complexidade houve um repasse na questão do limite como uma ajuda complementar, 2 milhões no primeiro quadrimestre de 2026. Custeio de serviço de assistência hospitalar também teve um incremento de 1 milhão de repasse de emenda parlamentar. CAPS, 370.480. A nível de bloco de manutenção da média alta complexidade, no total, 4.855.388,18. Vigilância sanitária no bloco de manutenção, repasse federal. Despesas diversas, 187.328,02. Ações de vigilância e serviços, 36.113. DSTAs e hepatites virais, 33.473,10. Agentes de endemias, R$ 77.808, totalizando no bloco de manutenção da vigilância, R$ 334.722,12. Custeio da gestão SUS, assistência farmacêutica, R$ 6.000 no bloco de custeio. No momento também não houve nenhum repasse, que daí nível de fundo a fundo para o Estado, do Ministério do Estado, na questão dos medicamentos. A última versão da portaria 7.052 de 2025, o valor mensal é de R$ 94.292,90. A nível de capital, repasse federal de estruturação, houve um repasse na questão da atenção básica do novo PAC para a construção da unidade de saúde do São Pedro, R$ 2.026.110, totalizando o mesmo valor no primeiro quadrimestre a nível de estruturação. Então, um resumo, no bloco de manutenção a nível federal, R$ 11.065.288,90 e estruturação, R$ 2.026.110, totalizando no bloco, dos dois blocos, R$ 16.631.398,90. Essas consultas são no caso, verificadas através do portal do Fundo Nacional de Saúde, nas consultas aqui de repasse com consulta detalhada, consolidada. A nível estadual, vou passar então para o Alan fazer a explanação para nós, na continuidade do passo. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, falando a respeito do repasse estadual para manutenção e custeio. Repasse para assistência farmacêutica do IOF, Incentivo Organizacional da Assistência Farmacêutica. Não tivemos repasse no primeiro quadrimestre de 2026, o repasse ocorreu no terceiro quadrimestre de 2025, no valor de R$ 238.162. O incentivo financeiro ao SAMU. Nesse primeiro quadrimestre de 2026, nós tivemos um valor de R$ 279.922,92. O incentivo financeiro quilombolas, são 3 quilombolas, o repasse ele não é programado. Então, ali no primeiro quadrimestre de 25, nós percebemos uma diferença em relação ao terceiro quadrimestre de 25, 3.600 em um, 1.800 em outro, e em 2026, no primeiro quadrimestre, não tivemos repasse. Esse repasse, principalmente ali, verificamos no primeiro quadrimestre de 25, ele foi acumulado. Já no terceiro quadrimestre de 25, nós recebemos os R$ 600 referentes aos
3 quilombolas. Repasse incentivo financeiro de custeio, PROAPS Paraná, Programa de Atenção Primária em Saúde. Tivemos aqui no primeiro quadrimestre de 26, R$ 152.478 repassados. Ainda no bloco de manutenção e custeio, do repasse estadual, incentivo financeiro de custeio dos CAPs, não tivemos repasse no primeiro quadrimestre de 2026, apenas no terceiro quadrimestre de 2025, nos últimos meses, R$ 56.100. Urgências e emergências, teto MAC, média e alta complexidade, apenas um repasse no primeiro quadrimestre de 2025 no valor de R$ 1.810.342,93. Provigia Paraná, na Vigilância Sanitária, não tivemos repasse no primeiro quadrimestre de 2026, apenas no primeiro quadrimestre de 2025 no valor de R$ 33.032,20. Repasse fundo a fundo do incentivo de custeio do PNA-ISP em relação às pessoas com restrição de liberdade. Tivemos um repasse de R$ 10.000 no primeiro quadrimestre de 2026. Repasse estadual, agora o bloco de investimento. No bloco de investimento, não tivemos repasse na ação fundo a fundo da Provigia Paraná, em nenhum dos quadrimestres aqui analisados, o primeiro de 2025, o terceiro de 2025 e agora, alvo aqui dessa apresentação, o primeiro quadrimestre de 26. Transporte sanitário, tivemos um repasse de 980 mil lá no terceiro quadrimestre de 25, em relação à compra de veículos. Reforma de edificação UBS tipo 3, tivemos um repasse lá no primeiro quadrimestre de 25, de R$ 50 mil, que foi a reforma da UBS Santa Cruz. E agora, no primeiro quadrimestre de 26, não tivemos repasse. Equipamentos, UPA, UBS, apenas no terceiro quadrimestre de 25, um repasse de R$ 2.320,00 e não houve repasse no primeiro quadrimestre de 2026. Assistência farmacêutica, bloco investimento, do BOF, apenas um repasse no terceiro quadrimestre de 25 no valor de R$ 238.163, totalizando nesse quadrimestre um repasse de R$ 0. Não tivemos repasse no primeiro quadrimestre de 2026. Aqui um resumo do total dos blocos. Então, aqui no primeiro quadrimestre de 2026, de custeio, nós tivemos um repasse de R$ 442.400,92 e não tivemos repasse no bloco de investimento neste primeiro quadrimestre de 2026. Aqui é uma fotografia da execução financeira, da consulta do repasse estadual da Secretaria de Saúde. Essa consulta ela pode ser feita com vários filtros. Aqui, os nossos filtros, os valores que nós apresentamos agora, retiramos desse bloco de execução financeira. Recursos próprios municipais, recursos do Tesouro Municipal de Campo Largo. Na categoria custeio, no terceiro quadrimestre de 2026, tivemos um aporte de R$ 33.528.902,11 aportados diretamente pelo Tesouro Municipal. Investimento, no primeiro quadrimestre de 2026, R$ 494.127,21, totalizando, neste primeiro quadrimestre de 2026, aporte do Tesouro Municipal, recursos próprios, R$ 34.029,29,32. Repetindo, R$ 34.023.029,32. Origem das receitas da saúde, um resumo. A União, no primeiro quadrimestre de 2026, tivemos um repasse total de R$ 13.631.398,90. Repasse da Fazenda Estadual, R$ 442.400,92. E o município, aportando
R$34.023.029,32. O total repassado em recursos da saúde no primeiro quadrimestre de 2026 é de R$48.096.829,14, sendo o Tesouro Municipal o maior aportador. Aqui visualmente nós conseguimos enxergar a fatia maior do município, representando 70,7% de todo o repasse, de todo o recurso. O Estado com 0,9%, R$442.400,92, e a União entrando com 28,3%, R$13.631.398,90. Total, então, no primeiro quadrimestre de 2026, R$48.096.829,14. Passo novamente a palavra para o assessor técnico, Aloísio. Obrigado, Ana. Eu dou as boas-vindas também ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Wilson. Seja bem-vindo. Dando continuidade na questão das categorias econômicas dispensadas no primeiro quadrimestre referente às despesas correntes de custeio. R$13.425.972,66 a nível do bloco de investimentos da categoria econômica. R$2.993.892,22, caracterizando isso como despesa liquidada, não é a despesa empenhada, é o valor que a gente vai, no caso, já dispensado para aquele período que a gente liquida, que vai para o pagamento, essa despesa já está sendo direcionada para essa finalidade. Pessoal e encargos, R$33.492.024,76, totalizando para o primeiro quadrimestre de 2026, R$49.911.889,64. Nesse caso, a gente pode verificar o impacto que a categoria de pessoal e encargos tem na questão das despesas liquidadas na Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2026, investimentos e despesas correntes. Despesa empenhada, então, nesse caso, a gente tem diversas fontes de financiamento das ações da Secretaria. Então, a fonte livre, que é recurso próprio do município, foi aportado um valor de R$9.571.716,14. A 1051, que é especificamente para vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, R$1.622.461,59. Na 303, que corresponde também a recurso municipal, R$24.472.072,68. Alienação de bens, que é a questão correspondente da leilão dos itens que são inservíveis, na fonte 304 municipal, R$5.119,11. Nós temos também a questão de emenda parlamentar na fonte 317, um valor apropriado de R$19.284,09. A fonte 318 também é emenda parlamentar conforme a portaria 3.615, incremento da atenção primária, R$582.542,44. A nível de repasse na fonte 320, liquidado de custeio estadual, R$1.383.597,44. Repasse na fonte 322, também de emenda parlamentar, na portaria 6.313/24, incremento do PAP, R$132.172,52. Na fonte 323, incremento da atenção primária e emenda parlamentar individual, R$252.398,90. No residual da Estratégia de Saúde da Família, na fonte 357, Saúde Bucal, nós tivemos só no terceiro quadrimestre um valor liquidado de 97 centavos para zerar realmente o recurso nesta fonte. Então não houve nenhum saldo em 2026. Na 361, que é o SAMU a nível de Estado de custeio, foi apropriado o valor de R$489.391,85. Na fonte 370, também a emenda parlamentar de custeio, não houve nenhuma liquidação ao período. Na 371, que é a questão do fundo
é um aporte do Fundo Municipal, apoio financeiro. Também não houve nenhuma apropriação nesse período. Na fonte 374, construção do UBS, também de emenda parlamentar estadual, também não houve nenhuma apropriação. Na 376, emenda parlamentar de bancada, 55.386,81 centavos. Na 377, também é outro bloco de custeio nas emendas individuais, 9.524,98 centavos. Na 378, emenda individual custeio de manutenção nas unidades de saúde, R$ 20.877,55 centavos. Na fonte 379, emendas individuais, incremento temporário de custeio de ações estratégicas para serviços destinados à saúde e atenção básica, R$ 50 mil. Na fonte 381, portaria 7301 de emenda parlamentar para atenção básica, não houve nenhuma liquidação no período dessa fonte. Na fonte 384, estruturação da UPA, uma emenda, teve um valor de 31.500 apropriado nesse período. Na fonte 494, que realmente é o bloco de custeio de todas as unificadas, dessas 5 fontes abaixo aqui, no bloco de custeio, na fonte 494, R$ 8.772.177,14. Nas outras fontes aqui só houve apropriação no terceiro quadrimestre de 2025. Na fonte 500, no bloco de investimento, R$ 41.743,28. Aqui houve um desdobramento da fonte 500 para 5.003, também investimento do SUS, R$ 1.763.739,22 centavos. Na taxa de poder de polícia, na fonte 510 da vigilância, valor apropriado no primeiro quadrimestre de 2026, R$ 46.121,39 centavos. No bloco de investimento a nível federal, R$ 662.062,51 centavos. Não houve nenhuma operação de crédito no período também liquidado. Então, o valor total das despesas liquidadas por fontes da saúde no primeiro quadrimestre de 2026 totalizou um valor de R$ 49.911.889,64. Aqui também a evolução da lei orçamentária anual desde 2016 até o momento. Então, a cada ano teve uma variação. Vocês podem verificar 2020 e 2021 teve uma variação, uma variação bem significativa. Bem na época do próprio Covid, também teve um repasse federal e estadual com um valor significativo. Então, hoje a gente está passando em 2016, de 64.736 para 191.544.000 na Lua. Então, houve um incremento de 2025 para 2026 de 12,83. Aqui tem a categoria por subelemento de todas as despesas classificadas pela contabilidade na questão das despesas liquidadas em 2026, no primeiro quadrimestre de 2026 também, né? No caso, material de expediente. Aqui não vou me detalhar muito, porque ele vai estar no portal da transparência também, então tem todos os elementos de despesas aqui. E teve toda a evolução na questão, por exemplo, dos aparelhos de utensílios aqui. Ó. Na questão do mobiliário em geral, teve um valor significativo aqui, em função dos investimentos das novas unidades de saúde. Material esportivo, coleções de materiais bibliográficos na questão da odonto. Aqui envolve já diretamente a questão de pessoal, contratação por tempo determinado, previdência privada, vencimentos. Então, vocês podem verificar que no primeiro quadrimestre de 2026 foram 29.431.000. E no terceiro, que seria o terceiro quadrimestre de 2025, 35 milhões. Então, aqui tem o impacto do 13º salário. Contribuições patronais, de certo modo, tem todo o impacto, os outros benefícios e tal. A partir daqui tem as despesas na questão dos contratos de contínuos, no caso das merendeiras, R$ 172.750, serviços gerais, R$ 1.032.000 no primeiro quadrimestre, serviço de lavanderia, atendentes, 957.000, serviços postais, material farmacológico, 334.921, material odontológico, 68.000, material para fazer fisioterapia, 396, material hospitalar, R$ 226.080,
Obras e instalações da unidade de saúde, R$ 670.097,20. Esterilização de materiais médicos hospitalares, R$ 162.000. Serviço de água, análise de água da vigilância, R$ 1.075. Serviço de vigilância e monitoramento, R$ 444.984. Ratei no consórcio, o valor envolve os dois consórcios na questão do comércio e intergestores, R$ 1.940.405,86. Material de distribuição da Secretaria de Saúde, R$ 811.384. Demanda judicial, não houve nenhuma liquidação nesse período. Aquisição de veículos, que o Alan falou que teve um repasse estatal significativo na questão de transporte sanitário. Então, o valor empenhado no primeiro quadrimestre de 2026 foi R$ 1.167.000. Despesa com veículos, nós temos aqui gasolina, diesel, lubrificantes, baterias, outros materiais, lonas e pastilhas, serviço de manutenção, tudo isso aqui compõe a manutenção da frota. Pneus, taxa de licenciamento junto ao Detran também, seguro. Seguros da tal frota, R$ 3.556,34. Teleprocessamento, R$ 68.165. Manutenção de equipamentos de tecnologia da informação, não houve nenhum reparo, não houve nenhum gasto. Vale transporte, R$ 142.612,34. Locação dos imóveis de pessoa física, R$ 52.435,17. Pessoa jurídica, R$ 54.283,53. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 400.402,54. Locação do software, R$ 217.576,30. Locação das vans, tanto para transporte dos profissionais quanto pacientes da hemodiálise, R$ 288.731,68. Motoboy, R$ 63.336. Serviço de coleta e resíduos sólidos da saúde, R$ 47.730,15. Serviço de energia elétrica, COCEL, R$ 130.153,47. Água e esgoto, R$ 64.666,71. Telecomunicações, R$ 2.587,20. Portarias de pronto pagamento, R$ 10.908,18. Passagem também não houve nenhuma apropriação nesse período como despesa liquidada. Diárias de viagem, R$ 3.150. Programa Mais Médicos, R$ 39.600. Manutenção para manutenção dos imóveis. Então, vocês podem verificar que no primeiro quadrimestre teve um impacto aqui em função da reforma da unidade de saúde do Águas Claras e outras unidades também. Material eletrônico, R$ 21.520,55. Manutenção e conservação dos bens imóveis, R$ 213.958,27. Material de proteção, segurança e sinalização, R$ 26.959,59. Manutenção de máquinas e equipamentos, R$ 197.150,20. Serviço de dosimetria laboral na questão do raio-x, R$ 1.240 no primeiro quadrimestre. Não houve nenhuma despesa na questão da alimentação para vacinação e capacitação. Serviço de treinamento, R$ 15.425,18. Castração de animais, R$ 84.314. Hidroterapia, R$ 86.740,17. Auxílio alimentação, que também é decorrente dos vencimentos, R$ 3.218.814,69. Publicidade e propaganda, R$ 38.672. Contratação de motoristas, R$ 616.838,31. Serviço de conservação e limpeza de espaços de saúde pública, R$ 132.386,27. Acolhimento institucional, caso de apoio, R$ 54.239,40. Indenizações e restituições, houve uma restituição ao Estado de R$ 38.961,75, decorrente do repasse antecipado dos procedimentos do NIS. Auxiliar de logística, uma contratação que gerou uma despesa de R$ 20.590,36, totalizando para o primeiro quadrimestre, na questão dos empenhos liquidados no período, R$ 49.911.889,64.
Aqui também tem toda a questão da relação de todos os contratos vigentes na Secretaria de Saúde, na questão a empresa, a descrição do serviço, o número do contrato e o valor mensal dispensado para a manutenção do contrato. Então, nós temos desde manutenção da rede de gás da UPA, tem a questão da locação das impressoras, locação do NIS, vale transporte, lavanderia da UPA e SAMU, coleta e transporte de resíduos sólidos de saúde, comunicação em nuvem, que são os e-mails, a cláusula na questão do monitoramento, que são 21 pontos para fazer manutenção e monitoramento, o CEL, diário de porto, consórcio, que envolve a questão da rateio administrativo, exames especializados, bolsa e colostomia, material médico, convênios de medicamentos essencial e a questão do rateio do consórcio intergestores. Correios e telégrafos, na questão da contratação do motorista do centro administrativo e do central de ambulâncias, Digitro, na questão da locação do sistema de comunicação unificado ao WhatsApp, Vigia, das unidades de saúde, UPA e outros também aqui, transporte da equipe do interior, locação da farmácia especial, manutenção do raio-x, hidroterapia, locação e licença do radioamador, seguro da frota de veículos, prestação de serviço de atendentes através da Costa Oeste, locação da CDM com a Imobiliária Betel, informatização da Secretaria através da IPM, manutenção de equipamentos médicos hospitalares do Juarez Loyola. Também temos a questão do transporte de equipes profissionais do interior através da JDR, a locação do almoxarifado do José Cavalim, canal eletrônico telas das unidades também através da linha Comunicações, marcos dos vídeos, manutenção das câmeras físicas da vigilância epidemiológica, serviço do motoboy, a Multiplus na questão de manutenção dos imóveis com pedreiro, eletricista e ajudante, PRM, que são as copeiras merendeiras do CAPS e UPA, serviços gerais através da Orbank, transporte de pacientes hemodiálise através da empresa Mato Transportes, planos auxiliares de logística interna, que está sendo utilizado no almoxarifado e também posteriormente no segundo trimestre vai ter despesa na questão da CDM, dosímetro de radiologia da UPA, através da ProRad, manutenção de equipamento odontológico da MatLab, despesa com água e esgoto através da Sanepar, locação dos totens, das soluções mídia, telefonia celular, vale transporte através da própria prefeitura com módulo de transporte, vale transporte através da URBS, a internet através da Direct Wi-Fi, roçada e limpeza das unidades de saúde WM Garden, locação de imóvel do Conselho Municipal de Saúde, Wi-Fi e Firewall na UPA, Think Digital e a WorkSafe na questão do ponto digital. Então, dentro do limite mínimo aplicado em saúde, a gente atingiu 17,91, considerando como valor liquidado. Se for considerado como valor empenhado, é 21,3. Toda essa questão vai estar disponível através do portal de transparência, e as consultas foram feitas através da consulta do Fundo Municipal de Saúde, da própria da União do Estado, a IPM, Secretaria da Fazenda também, no caso com os contatos financeiros. Da nossa parte financeira e orçamentária seria isso, não sei se tem algum questionamento, algum esclarecimento. Então agora passo a palavra para a Franciele, para fazer a questão das ações da saúde. Obrigado. Bom dia a todos. Dando sequência à apresentação, com relação às ações realizadas através da Superintendência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde. Nós tivemos os programas, a execução dos programas de ostomia, com 87 pacientes cadastrados, programa de oxigênio-terapia, 458 pacientes cadastrados, atendidos com todos os equipamentos, né, relacionados à manutenção à vida ali, a questão de oxigênio. Programa de fornecimento de dietas, 163 pacientes cadastrados, e programa medicamento em casa, 579 entregas durante o primeiro quadrimestre.
Programa Grávidas Ativas, nós tivemos a participação de 53 gestantes nos encontros que foram oferecidos de janeiro até abril e 12 entregas de bolsas maternidade. No programa Envelhecer Saudável, nós tivemos 38 participantes no quadrimestre e ações também de ações educativas nas escolas, através do programa Saúde na Escola, onde os alunos da rede de ensino foram contemplados. Aqui algumas, só para exemplificar, algumas ações que, os convites das ações que foram realizadas, e as fotos ilustrativas do Grávidas Ativas, aqui também na unidade de saúde, que é uma estratégia que nós iniciamos esse ano, essa descentralização nas unidades, então vai ter um calendário específico, o Envelhecer Saudável, que acontece no MOME, aqui também outro encontro, e Saúde na Escola, onde a gente teve a ação ali das unidades de saúde através dessa vacinação e também das ações de saúde bucal que aconteceram nas escolas, que depois tem outras imagens. Também tivemos as reuniões técnicas através do calendário, das reuniões técnicas com a equipe médica, de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Também a capacitação sobre o protocolo medicamentoso e de primeiros socorros para os monitores das escolas e CMEIs, onde a equipe da Secretaria prestou essa orientação. Ação comunitária na Praça do Museu, na abertura do mês da mulher, durante o mês de março. E também durante todo o mês de março nós realizamos ações de sala de espera com orientações da saúde da mulher e também a campanha de coleta de exame citopatológico e solicitações de mamografia no dia 28 de março desse ano. Aqui algumas imagens das reuniões técnicas da equipe médica, dos agentes comunitários e dos enfermeiros. Capacitação dos monitores escolares e aqui a abertura do mês da mulher e as ações na sala de espera das unidades de saúde que aconteceram durante todo o mês de março. Então aqui só algumas fotos, tem muito mais, mas aqui a gente só pôs algumas para ilustrar. Também mantivemos o teleatendimento que acontece nas unidades Vila Glória, Dante e Arifior. Também os grupos de hiperdia nas unidades Dante, Bateias, Amadeu Mazo, Santa Cruz e Ferraria. Ocorreu também a capacitação para a inserção do Implanon, que é um implante subdérmico, anticoncepcional, onde vários profissionais da equipe médica foram capacitados. E a participação da equipe técnica na Câmara Técnica da Atenção Primária na Regional de Saúde. E ação do Dia Mundial da Saúde, também através de ações em sala de espera em todas as unidades de saúde, para falar sobre questões de alimentação saudável, bem-estar. Então, aqui algumas imagens dos grupos de hiperdia que aconteceram durante o primeiro quadrimestre. A capacitação do Implanon, então foi uma capacitação teórico-prática, onde os profissionais puderam ser capacitados com relação a esse implante, e a gente já teve ações de mutirão para a inserção desse implante. Câmara Técnica Regional, com a participação da equipe técnica da Secretaria. E também tivemos várias aquisições de equipamentos, mobiliários, insumos médicos, principalmente para as unidades que foram inauguradas durante o primeiro quadrimestre, Bom Jesus, Santa Cruz e Águas Claras. E também fizemos aquisição de caixas térmicas com termômetro acoplado através de uma resolução CESA, que era um quantitativo bem significativo para que a gente pudesse melhorar a questão ali do transporte e armazenamento dos insumos termoláveis. E as instalações de persianas, isso foi feito não só nessas unidades aqui, conforme eu citei, mas também foi revisto a substituição em 100% das unidades de saúde do município. E também, com relação à equipe técnica, ocorreu a contratação dos profissionais, através da ampliação de 2 equipes de saúde da família na unidade Bom Jesus, e a contratação de farmacêuticos para a implantação dos novos polos de descentralização de medicamentos controlados, onde esses profissionais farmacêuticos vão atuar na unidade de saúde para a dispensação do medicamento controlado. Aqui algumas imagens com relação às aquisições que foram realizadas, alguns mobiliários, a distribuição para as unidades. E aqui a produção que foi realizada durante esse primeiro quadrimestre. Imunização nós tivemos 30.442,
procedimentos, né, entre eles curativo, administração de medicamento, retirada de pontos, sutura, drenagens de abscesso, 30.304, consultas médicas, 69.409, consulta de enfermagem, 33.275, visita domiciliar do nível médio, ACS e técnico de enfermagem, 94.074, visita domiciliar do médico e do enfermeiro, 902, e teleatendimento nas unidades de saúde, 671. Com relação aos atendimentos realizados durante o horário estendido, aqui a gente está demonstrando a soma de todos os atendimentos que ocorrem a partir das 17 horas até as 10 da noite. Desde a vacina, acolhimento, consulta médica, é a soma de todos esses procedimentos. Então, na unidade Ferraria, nós tivemos 4.143 atendimentos, na unidade Dante, 4.679. E no Vila Glória, 4.226, totalizando mais de 13.000 atendimentos durante o primeiro quadrimestre. Lembrando que desses 13.000 pacientes que foram atendidos durante o horário estendido nessas unidades, poderiam estar procurando atendimento na UPA, então hoje eles estão ali na unidade. Também nós tivemos, né, as inaugurações, né, a conclusão da construção da unidade Bom Jesus e a inauguração no dia 23 de fevereiro. A reforma e ampliação da unidade de Santa Cruz, que foi finalizada. Nós estávamos utilizando a ala da sala de estabilização para atendimento para a população, e aí nós já, né, durante o primeiro quadrimestre já foi feita a mudança, e a sala de estabilização está já em fase de conclusão, né, para que a gente possa fazer a inauguração. Proposta do novo parque em andamento, a construção da unidade Rivabem Porte 3, essa obra já foi iniciada, já está bem adiantada, quem passa lá na frente já consegue ter uma ideia de como vai ficar a unidade. E a construção da unidade São Pedro, também uma obra que já está licitada e já foi iniciado ali toda a questão da preparação do terreno para, né, erguer a estrutura da unidade. E a construção da farmácia especial, que é uma obra que está, né, em trâmite de licitação nesse momento. A unidade Águas Claras, que passou por reforma, e aí foi realocada no antigo abrigo das crianças, e essa unidade de saúde foi reinaugurada no dia 3 de março desse ano. Então, aqui algumas imagens da inauguração da unidade Bom Jesus, né, a estrutura interna, né, então todos esses equipamentos foram comprados, né, para a estruturação ali das salas e tudo mais, através dos recursos provenientes da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui também, consultório odontológico. Aqui a unidade de saúde Santa Cruz, né, já reformada e ampliada. Algumas imagens, né, internas ali da estruturação da unidade. A unidade de saúde Rivabem, né, então aqui já foi bem mais no mês de fevereiro, por aí, e agora ela já está bem mais adiantada aqui no mês de abril. A reforma, né, entrega da unidade Águas Claras. Aqui também. Farmácia especial. E com relação à saúde bucal, nós tivemos várias aquisições de equipamentos, não só para as unidades que foram, né, a estruturação dos consultórios das unidades Santa Cruz, Bom Jesus e Águas Claras, mas a gente também realizou a aquisição de cadeiras odontológicas para substituição nas unidades Cercadinho, Três Córregos e São Silvestre, através de uma resolução do Estado, e também aquisição de materiais educativos. Também aconteceu a aquisição de outros equipamentos complementares para a estruturação também dos consultórios de odontologia. Nós tivemos também as reuniões técnicas, tanto na segunda regional de saúde como aqui no município, ações voltadas para o mês da mulher, né, que é uma ação conjunta da equipe de saúde da família com a equipe de saúde bucal, ampliação da equipe através da substituição dos profissionais contratados por processo seletivo do Centro de Especialidades Odontológicas por profissionais estatutários que já iniciaram, né, a partir do mês de março, já começaram a iniciar os novos profissionais. E também a ampliação de 2 equipes de saúde bucal para a unidade de saúde Bom Jesus. Também mantivemos a questão do estágio do COAPS, não só na saúde bucal, mas também na atenção primária, mas aqui a gente, né, trouxe essa questão do estágio porque a equipe de estágio, né, que tem participado na saúde bucal, inclusive publicou trabalhos com relação ao benefício que os alunos estão tendo através do estágio aqui no município.
Ações educativas nas escolas de CMEs, grávidas ativas, também teve a participação da equipe de saúde bucal, ações educativas na comunidade indígena, e também recebemos a visita técnica dos alunos da PUC no Centro de Especialidades Odontológicas. Nesse quadrimestre também aconteceu a entrega e a inauguração do ônibus Saúde em Movimento, que agora nesse momento está em fase de conclusão ali da etapa de seguro, para que ele já inicie as ações nas escolas e né, para a população. Então aqui algumas imagens dos equipamentos que foram adquiridos e instalados na saúde bucal, nos consultórios aqui da unidade Santa Cruz, da unidade Bom Jesus, aqui a inauguração do Bom Jesus, Águas Claras, aquisição de equipamentos odontológicos aqui das unidades Cercadinho, né, todas aquelas que eu comentei, e aqui o material educativo também, que vai ser utilizado nas ações juntamente com o ônibus. Reuniões técnicas e ações educativas realizadas, né, no mês da mulher, então a equipe também esteve engajada nessas ações. Aqui, né, a equipe dos alunos ali, junto com a equipe da saúde bucal nas unidades, né, e ações educativas nas escolas, onde a nossa equipe de técnicos, né, realiza um trabalho excepcional com os alunos da rede municipal. Aqui também, né, as outras ações, né, descentralizadas que aconteceram, e aqui também a visita dos alunos, né, e todas as ações que foram realizadas. A inauguração do ônibus. E com relação aos procedimentos, né, o que foi realizado. Então, nós tivemos 13.659 pacientes atendidos durante esse quadrimestre e mais de 61 mil procedimentos nesse período. Com relação às ações, né, nas escolas, mês de janeiro e fevereiro, né, elas ficam estacionadas por conta do período de férias, e em março retornam a essas atividades. Então, escovação dental supervisionada, mais de 3 mil ações, bochecho fluoretado, mais de 7 mil, e atividade educativa, né, na atenção primária, 517. Aqui, com relação à produção do Centro de Especialidades Odontológicas, então, procedimentos, né, em cirurgia oral, nós tivemos 515 pacientes atendidos, mais de 700 procedimentos. Endodontia, 495 atendimentos e mais de 2 mil procedimentos. Estomatologia, nesse período, nós estávamos, né, sem o profissional nessa especialidade, porém, o procedimento não deixou de ser realizado, porque nós estávamos, né, com um profissional de cirurgia oral que estava realizando esse tipo de atendimento, inclusive por isso que, né, o número maior aqui na produção. Na periodontia, nós tivemos 313 atendimentos e mais de 400 procedimentos, e atendimentos a pacientes especiais, 131, e mais de 609 procedimentos. Então, com relação, né, ao estomatologista, ele já foi convocado através do concurso, né, que foi aberto, então está nos trâmites finais de contratação, já vai iniciar agora para o segundo quadrimestre. Em março, né, nós tivemos várias contratações dos novos estatutários para periodontia e pacientes especiais, e eles já haviam iniciado. Então, por isso que a gente observa aqui no mês de abril um aumento no número de pacientes atendidos por conta dessa entrada desses novos profissionais. Na farmácia especial, nós tivemos, né, a dispensação de medicamentos para atendimento dos pacientes pelo município. Aqui entram, né, os medicamentos controlados e algumas dietas, 11.314, e atendimentos para pacientes, né, para retirada de medicamentos junto ao Estado, que é aquele cadastro dos medicamentos de alto custo, 15.024. Então aqui é só a explicação, né, desse componente básico e o especializado. Também aconteceram capacitações para as equipes dos auxiliares de farmácia, as visitas técnicas nas unidades de saúde para qualificação lá dos dispensários de medicamentos, e aquisição de bens permanentes para melhorias e estruturação da CDM, que é a nossa central de distribuição de medicamentos, farmácia especial e as unidades. Aqui algumas imagens, né, ilustrativas da organização dessas visitas técnicas, né, onde é verificado toda a organização do estoque, né, colocado pallets para que os medicamentos não fiquem, né, armazenados de uma forma inadequada, correndo risco de umidade, de qualquer tipo de dano. Aquisição de caixas térmicas de transporte. Aqui são caixas de 100 litros, onde a gente tem, né, um estoque muito grande de produtos
que precisam ser armazenados, né, de uma forma correta, aquisição de tablets, computadores. Também nós tivemos, né, durante o primeiro quadrimestre, a descentralização dos medicamentos controlados para os pacientes vinculados à área da unidade Dante, e também isso facilitou, porque hoje, como a unidade Dante ela está localizada ao lado do CAPS, os pacientes que precisam de medicamentos controlados, eles não precisam agendar na farmácia especial. Então, eles já podem fazer a retirada desse medicamento controlado, a sertralina, né, a carbamazepina, enfim, ali do lado da unidade. Então, ele consulta, atualiza a sua receita e já faz a retirada lá na unidade ao lado. E isso facilita o acesso, né, aos medicamentos aos pacientes. A visita técnica também, ocorreu uma visita técnica em Brasília, né, onde, né, a doutora Luísa, com representantes aqui do governo, puderam, né, garanhar mais recursos e também elucidar, né, algumas questões, às vezes, que tem alguma pendência junto ao Ministério da Saúde, que a gente está aguardando aí credenciamento. Então, toda essa tratativa é feita durante essas visitas técnicas, né, a Brasília. Adesão aos repasses financeiros, então nós tivemos adesão ao repasse financeiro estadual para aquisição de equipamentos e veículos, através de 2 utilitários, equipamentos para o CAPS, farmácia especial e unidades de saúde. Tudo isso está em andamento, nós já formalizamos a documentação, aguardando, né, a autorização para o depósito em conta. Adesão a repasses federais, emendas parlamentares para custeio da atenção primária e média complexidade e aquisição de um veículo utilitário também através da resolução César. Então, aqui algumas imagens, né, aqui da retirada de medicamentos lá no Dante, aqui da visita técnica em Brasília, o utilitário que nós adquirimos durante o primeiro quadrimestre. Empréstimo de equipamentos, então nós tivemos, né, todo esse quantitativo de empréstimos para os pacientes que têm mobilidade reduzida, tem uma situação de, né, uma pessoa com deficiência, ou um idoso que teve uma sequela de AVC e precisou de algum item, né, ali para poder auxiliar, né, na sua recuperação. Então, nós tivemos todos esses materiais aí emprestados durante esse período. Aqui só uma imagem ilustrativa dos equipamentos que são, né, fornecidos. E com relação às denúncias, né, ouvidorias, então denúncias nós tivemos 220, elogios 50, reclamações 405 e sugestões 5. Com relação ao setor de vigilância, nós tivemos, né, todas as ações voltadas da vigilância ambiental para a questão, né, de acompanhamento das zoonoses, dos acidentes com animais peçonhentos, atendimento antirrábico, enfim, totalizando 6.125 ações. Ação de combate e monitoramento das arboviroses aconteceu em todo o território municipal. Nós também tivemos, né, a questão da ação de monitoramento dos triatomíneos, que é o bicho barbeiro, que ele pode, né, ser um inseto ali transmissor da doença de Chagas. Então, foi identificado esse inseto, né, na região ali do Águas Claras, e a equipe fez todo um raio, uma análise, né, com relação a essa situação, para que a gente não tenha essa condição da doença de Chagas instalada no município. Também a coleta de caramujos, né, com a equipe do Estado, ali na região de Ferraria, pois esses caramujos também podem transmitir doenças aos humanos, então tudo isso foi realizado, todo esse trabalho de análise para uma contenção, né, de um possível surto ali, de alguma situação voltada com esses animais. Também tivemos capacitações, né, que a equipe técnica participou com relação às serpentes na regional de saúde, POPs, processo administrativo sanitário. Também tivemos a vacinação contra a dengue para a equipe dos agentes de combate a endemias. Tivemos a seleção de um trabalho de um agente de combate a endemias aqui do município, que eles puderam apresentar lá em Brasília, numa mostra nacional de todos os agentes comunitários, comunitários de combate a endemias do Brasil. E a aquisição, entrega dos tablets para os agentes de combate a endemias e a aquisição de armadilhas, que daí é voltado ali para monitoramento das arboviroses. Também tivemos, então, com relação à produção, 71 atendimentos a denúncias, 36, né, recebimentos de espécimes animais ali para análise, 2.689 vistoriados, busca ativa de esporotricose, né, e todo esse acompanhamento de 73 casos, e recebimento e acompanhamento das investigações de todos os outros agravos, 146.
Aqui algumas imagens das capacitações que a equipe participou, das ações em loco nas unidades de saúde, vacinação, coleta dos caramujos e a entrega dos tablets. Aqui as reuniões técnicas também. E na vigilância em saúde do trabalhador, né, nós tivemos a questão da reunião, né, com atenção primária, nós tivemos ações também voltadas para o Abril Verde, né, durante esse período, e também, né, toda a equipe da vigilância, na verdade, ela foi capacitada com relação ao processo administrativo sanitário, né, de todos os setores. E aí, com relação ao licenciamento, cadastro, as inspeções nos estabelecimentos comerciais, 60 inspeções no período, e acompanhamento dos acidentes de trabalho, 32 por acidente com material biológico, 105 acidentes graves e 1 por LER, DORT, transtorno mental ou intoxicação, totalizando 138 né, acompanhamentos ali dos casos. Aqui algumas imagens das participações, né, nas reuniões técnicas e das ações do Abril Verde. Vigilância sanitária, então também nós tivemos, né, a capacitação da equipe junto ao Estado, né, em todas essas frentes que foi citado aqui na apresentação, que depois vai estar disponível para todos. E nós tivemos, durante o período, né, inspeção a estabelecimentos 428, atividades educativas 2.418, análise e aprovação de projetos arquitetônicos 178, análise e coleta de água para consumo humano 276, recebimento e atendimento às denúncias e reclamações 426. Aqui algumas imagens das ações da vigilância sanitária. Na vigilância epidemiológica, nós tivemos as capacitações dos testes rápidos que aconteceu para as equipes, né, das unidades de saúde também do CAPS, reuniões técnicas em que a equipe esteve participando, também tivemos a manutenção do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil, treinamentos, né, com relação à vacinação no Hospital do Rocio, Valdemar Monastier, nas unidades de saúde, no Hospital São Lucas, toda a orientação das notas técnicas com relação a novos, né, imunobiológicos também aconteceu durante esse período. E, né, toda essa replicação durante as reuniões técnicas de médicos e enfermeiros, tá? E aqui, com relação ao ambulatório de infectologia, nós tivemos 389 consultas em infectologia, 1.700 atendimentos, né, da enfermagem, 163 consultas de enfermagem, 323 coletas de exame, 361 testes rápidos, 40 exames de PPD e 661 atendimentos farmacêuticos. Aqui as imagens das capacitações, né, que foram realizadas ali de uma forma mais individual durante esse primeiro quadrimestre. Aqui, né, as visitas da equipe técnica da epidemiologia nos estabelecimentos, né, nos grandes hospitais, para capacitação com relação à vacina, nas reuniões técnicas aqui da Secretaria, né, e também do Estado, que, né, eles também tiveram essas participações. Aqui ainda também das capacitações, né, da parte prática ali também. E o Conselho Municipal de Saúde, nós mantivemos as reuniões, né, ordinárias ali do Conselho durante todos os meses. E aqui algumas imagens ilustrativas das reuniões do Conselho. E agora eu passo para a Daiane, que é a superintendente de atenção especializada, que vai falar um pouquinho desse setor. Bom dia a todos. A Superintendência da Atenção Especializada já é uma ação, né, da Secretaria de Saúde, que a gente reformulou esse ano, então. Ela era um departamento que ficava lá no fundo, né, e agora ela virou uma superintendência. Então, toda a média complexidade, alta complexidade, então hoje está centralizada dentro dessa Superintendência da Atenção Especializada. Então, começando com uma... Sempre falar depois da Fran é perigoso, né? Porque a gente pode estragar o que ela falou, que ela fala tão bem, mas a gente seguiu o padrão, então, das ações. Então, aqui a gente começa com o serviço de saúde mental, as ações que foram realizadas nesses equipamentos. Foi feito um mutirão de psicologia nesse quadrimestre, que era atendimento em psicologia da população encaminhada para a especialidade, que estava na nossa fila de espera. Foram feitas capacitações do fluxo de saúde mental para os enfermeiros, aqui nas reuniões, né, tanto dos enfermeiros quanto para os médicos. A gente manteve a ação do programa Braços de Algodão, que é um grupo de autogerenciamento da dor crônica para pacientes com fibromialgia, né, um grupo que tem bastante participação da população. E como a gente não tem uma linha de atendimento, então, né, o Abraço de Algodão acaba sendo uma porta para a gente. A gente manteve as nossas oficinas terapêuticas, que são as atividades manuais para os nossos usuários lá do CAPS,
E a gente também faz a Assembleia dos Pacientes, que é uma reunião mensal com todos os pacientes do CAPS, porque eles ajudam a definir qual é o plano terapêutico que eles vão seguir, né, dentro da sua linha de tratamento. A gente teve as atividades culturais, então a gente fez uma visita a Morretes pelos usuários do CAPS, isso faz parte do manejo e do tratamento deles nessas atividades culturais. A gente teve o programa Desvendando o Autismo, que são os encontros de pais, de cuidadores e filhos sobre a conscientização desse tema. O programa de apoio a situações de perda e luto, que é um grupo de terapêutico para os pacientes enlutados. A gente teve o programa de ansiedade também, que é um grupo terapêutico de manejo para ansiedade. A gente fez o matriciamento da urgência e emergência, que são as discussões de casos com a equipe do CAPS lá na UPA. E a gente fez também o matriciamento presencial nas UBSs, né, que é o atendimento conjunto da saúde mental com as nossas unidades de saúde. Então aqui também a gente trouxe algumas fotos para ilustrar, né, o passeio deles em Morretes. Então tem muitos pacientes ali que nem saíram de casa, né? Então a gente vê eles lá se divertindo, então é uma grande alegria. Aqui as nossas oficinas que foram realizadas com os pacientes, oficina de chocolate, na Páscoa, e também agora entrando um pouquinho na nossa produção, né, respeitando a lei de prestação de contas. Então, em consultas médicas com o psiquiatra foram realizadas nesse período 1.177, o acolhimento, que é a nossa escuta inicial também, lá nos CAPS e no ambulatório, foram 1.038, ações em rede de matriciamento na UPA e visita domiciliar foram 332, ações de redução de danos e fortalecimento do protagonismo foram 431, as oficinas terapêuticas foram 845 pacientes e no programa Braços de Algodão 92. Também tivemos atendimento em psicologia, tanto no CAPS como todos os nossos ambulatórios. Então, esses mutirões que eu falei lá na ação, ele dá um grande impacto aqui no atendimento. Então, foram 9.344, atendimento em terapia ocupacional 776, atendimento de enfermagem dentro desses equipamentos foram 1.463 atendimentos e 1.200 atendimentos com assistente social. Agora, lá a unidade da mulher e da criança, outro equipamento, né, da atenção especializada, foram feitos como ação a reorganização do fluxo, né, de Implanon e DIU. Então houve a descentralização desse período, né, desse fluxo. A gente teve a implantação do Teleteia, que é um programa que é uma parceria com o consórcio, né, onde a gente insere os nossos pacientes com suspeita, né, de TEA, e a gente tem lá o matriciamento com o médico neurologista pediátrico. A gente fez a articulação do Comitê da Escuta Especializada, então foram reuniões mensais para discutir os casos e planejar, né, os planos terapêuticos, e também reunião com a equipe pedagógica da educação, onde a gente organiza as estratégias, né, dos usuários que são alunos e que também estão lá na nossa rede de atendimento. E também mantivemos as escutas especializadas, que são as entrevistas e o acolhimento de crianças vítimas de violência. Aqui estão algumas também fotos para ilustrar, tanto do atendimento da unidade da criança, quanto o lançamento do programa do Teleteia e a produção da unidade da mulher e da criança. Então, em consultas médicas, né, na especialidade de ginecologia, que é um atendimento que a gente tem, a unidade da mulher, foram 933. Tivemos 1.560 consultas em enfermagem, né, a gente observa um acréscimo ali no final de março, abril, porque a gente conseguiu a contratação de mais uma enfermeira, né, para a unidade. A consulta de psiquiatria infantil foram 312. A consulta em neurologia, a gente tem um médico neurologista que faz alguns atendimentos lá, foram 73. A consulta em clínico geral foram 453. O serviço de psicologia na unidade da criança, 1.394 crianças atendidas. De fonoaudiologia, 429. Terapia ocupacional, 242. E atendimento com assistente social, 347. O NIS é o nosso núcleo integrado de saúde, que é o nosso centro de especialidades. A gente também teve como ação a implantação do fluxo de fibromialgia, né, que a gente realizou um protocolo para emissão dos laudos para perícia. A gente fez a qualificação da fila de pequenos procedimentos, a gente reorganizou isso para ampliar o acesso dessa fila em pequenas cirurgias. E a gente também fez a implantação do fluxo de cardiologia, porque antes a gente tinha o paciente que ia para a consulta do cardio, chegava lá sem os exames, né, necessários para a consulta. Então a gente otimizou o fluxo para que no dia da consulta ele já realize o exame, né, e melhore a qualificação dessa fila. Então tivemos como produção ali no nosso centro de especialidades
437 consultas com cardiologista, 483 consultas com a dermatologia, fizemos 88 pequenas cirurgias, 256 consultas com neurologista, 994 reumatologistas, nós temos 2 reumato no município, né? Então por isso o número ele é expressivo, 500 consultas com cirurgião geral e fizemos também 199 consultas com a cirurgia pediátrica, tudo isso dentro do município. A equipe multiprofissional, que são os nossos profissionais de apoio, né, então, tanto fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. A gente fez uma capacitação da equipe multi, né, com isso ampliação também lá para o Ferraria, de um polo de atendimento. A gente elaborou o protocolo municipal de nutrição, então está fazendo reuniões com as equipes, né, para a elaboração desse protocolo, tanto da dispensa de dietas. Fizemos a participação dos programas Grávidas Ativas, Campo Largo Mais Saudável, no programa Saúde nas Escolas. Fizemos a capacitação também da equipe médica e de enfermagem nesse período, né, que foi os nossos profissionais da nutrição vieram para a gente falar sobre a dispensa de dietas infantis. E fizemos também a aquisição de equipamentos para fisioterapia. Então, hoje, além dos nossos polos, né, de atendimento de fisioterapia, as unidades que também tem o fisioterapeuta hoje também ganhou novos equipamentos para o atendimento. Então, aqui a foto do nosso nutricionista na capacitação, ali uma foto ilustrativa também dos equipamentos, né, de fisioterapia que a gente fez a aquisição nesse período. De produção da equipe multiprofissional, então, foram 4.201 atendimentos de fisioterapia, né, dentro do município. Eu gosto de frisar isso porque a gente tem alguns atendimentos também que são, né, em prestadores externos. A gente teve 1.425 atendimentos de fonoaudiologia, 1.508 em nutrição, 273 pacientes em terapia ocupacional e também tivemos 438 atendimentos de serviço social, que além das visitas domiciliares de orientação, ele também faz o monitoramento do programa de oxigenoterapia. O Departamento da Regulação, então, que esse que estava vinculado no fundo, hoje está dentro da atenção especializada. A gente fez a habilitação do recurso para o Centro de Especialidades, então teve todo o trâmite nesse quadrimestre de criação da lei, né, pela Câmara de Vereadores para conta desse convênio. A gente teve a implantação do programa de matriciamento nas especialidades. Então, a gente começou esse programa esse ano e é muito legal. Então, a nossa médica auditora tem ido até as unidades de saúde, né, onde a gente tem a nossa maior demanda de solicitações, às vezes incorretas, de solicitações sem critérios, para a gente fazer esse matriciamento da atenção especializada lá na atenção primária, para qualificar e melhorar, né, tanto o tempo de espera quanto a qualificação desses pedidos. A gente participou das câmeras técnicas do Estado, onde a gente discute em nível estadual as demandas, né, e o acesso aos serviços. A gente teve a capacitação, então, do TLTEA, tanto do agendamento quanto do monitoramento dos casos. A gente lançou 3 editais de credenciamento, estava encantado, né? Então saiu o nosso edital de hidroterapia, o nosso edital de teleconsulta especializada e o nosso edital de especialidades presenciais, que está em andamento, né? Já temos algumas clínicas habilitadas para sequência e ajudar a gente nesse atendimento especializado. E a gente também realizou mutirões, né, tanto de vascular quanto de fisioterapia, de exames de ultrassonografia, de Doppler, durante esse quadrimestre. Então, está aqui algumas fotos dos nossos mutirões, onde a gente traz um médico, né, vascular especialista para dentro do município para atender a demanda aqui, para esse usuário não vir aqui para fora, assim como exames de ecodoppler, ecocardio. Aqui então está a nossa fotinho, eu também tenho que atualizar ela, né, Luiz, do Centro de Especialidades, que vai ser o nosso futuro Centro de Especialidades lá no antigo Centro Médico. E aqui a produção, então, no Departamento da Regulação, né? Por muito tempo a gente gostava de dizer que a responsabilidade das consultas especializadas era do Estado, né? Então, até a reformulação da gente ter hoje uma superintendência de atenção especializada é o olhar da secretária, da doutora Luísa e do prefeito, de entender que cada vez mais a gente é corresponsável por essa demanda, né? E a gente não tem medido esforços para dar esse atendimento, porque só deixar o usuário na fila de espera, né, é aqui na nossa porta, se ele volta para a atenção primária. Então, a gente tem fortalecido também, né, a atenção especializada. Mas esse Departamento da Regulação, ele cuida, então, desses agendamentos, né, das especialidades. Então, as consultas que são ofertadas pelo Estado, até hoje é o nosso dia D, né, que abre uma vez por mês. Então, durante esse quadrimestre, a gente realizou 257 consultas em cardiologia,
156 consultas em dermatologia, ginecologia especializada, fora aquelas que a gente faz no município, que são aquelas que dependem de procedimento cirúrgico. Então foram realizadas 113 agendamentos, 46 nefrologias, oftalmologia 534 e oncologia 290. Fizemos 382 agendamentos de ortopedia, 212 atendimentos de otorrino, 269 atendimentos em urologia, cirurgia de catarata foram 405, então aqui é importante a gente lembrar de que não tem fila de cirurgia catarata, né? O paciente que chega, ele já é agendado no mesmo mês. Cirurgia geral, fora aquelas que a gente atende no município, que depende de procedimento cirúrgico, foram marcados 332, e daí as outras especialidades a gente somou ali para 241. Aqui a gente também tem o consórcio, né? Nós somos consorciados ao Comesp, que é o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, onde o município, né, realiza o pagamento, né? O Aloysio apresentou lá na parte financeira, e a gente faz aquisição também de consultas e exames especializados. Então, nesse período, através do consórcio, a gente realizou 101 consultas em endócrino, 66 em ortopedia, 96 em vascular e as outras especialidades 48. Em exames do Estado, que são as vagas que o Estado oferta para a gente, foram 77 vagas em ecocardio, 1.235 vagas em tomografia, 1.235 vagas em mamografia e outros exames gerais, como cintilografia e densitometria, foram 104. Aqui são os exames que a gente realiza no município, né, que são do município. Nós temos uma ecografia, né, uma ultrassonografia lá na Unidade da Mulher e da Criança. Então, nesse período, a gente realizou 803 exames lá, fizemos 4.516 exames de radiologia, bastante coisa. Fizemos 2.162 eletrocardiograma. Hoje o eletrocardiograma é descentralizado, então várias unidades realizam o eletrocardiograma dentro da sua própria unidade. O usuário não precisa se deslocar até o centro de especialidades, ali até o NIS. E a gente realizou 167 audiometrias nesse período. Pelo consórcio também, né, que o município fez a aquisição desses exames, foram 249 endoscopias e colonoscopias, 167 densitometria, 2.162 laudos de eletrocardiograma, que é o telelaudo, onde a gente consegue o laudo ali até 40 minutos depois que o usuário faz o exame. 2.608 ecografias, realizamos 404 exames de patologia, anatomopatológico, exames laboratoriais, 122.952, é um número muito expressivo, né, que a gente realiza por mês de exames laboratoriais, e outros exames especializados, 2.281. Realizamos também os nossos mutirões, então a gente teve mutirão de fisioterapia, que foram 366 no Nossa Senhora do Rocio. Fizemos também, além da ecografia no consórcio, além da ecografia no município, também fizemos mutirões de ecografia, então foram 911 atendimentos, 150 no mutirão de Doppler, 53 pacientes atendidos no DAP. Então o DAP, vocês vão observar que a partir de fevereiro está zerado, porque o DAP ele encerrou, né, a parceria, um contrato que ele tinha de cooperação com o município, e hoje toda a quantidade de ressonância que ele ofertava para o município está ofertando para o Estado. Então o Estado está reorganizando essa agenda, então por isso que está zerado ali nos outros meses. A gente fez uma escleroterapia também, um mutirão de escleroterapia, onde foram 60 pacientes contemplados, e também cirurgia vascular, foram 50 pacientes atendidos nesses mutirões. Então ali a gente só fez um quadro comparativo, né, o que o Estado oferta para a gente de consultas durante esse quadro foram 5.294, né, o que foram agendados para especialidades no município. Então vocês veem a maior quantidade, né, de exames especializados, que deveria ser, né, aquela responsabilidade da hierarquia, 11.718 realizados dentro do município. E através do consórcio, que são, né, tanto os mutirões quanto os atendimentos focais, foram 8.732. O transporte sanitário também está dentro dessa superintendência, né? Então esse quadro a gente não apresentava, mas é um número muito significativo e eu achei bacana a gente também prestar contas disso. Então que a gente usou o nosso transporte branco lá, né, o nosso transporte sanitário, para fazer as transferências da UPA para os prestadores de serviço através da central de leitos, foram 2.000, ou
né, de atendimento foram 2.160 viagens. Remoções eletivas de viagem, que são aquele transporte que eles agendam a van, a ambulância, para ir até os prestadores externos. Foram 717 viagens nesse período, né? Então, a van ela tem um limite, né? Às vezes eles vão bater lá no gabinete, né? Porque eu não conseguia. Ela tem um limite, né? de pacientes. E mesmo assim, olha a quantidade, é um número bastante expressivo. Então, nesse período foram 717 viagens. Dessas 717 viagens, foram 3.703 pacientes, né, feito as suas remoções para os prestadores de serviço. E também nesse quadrimestre a gente teve a grande alegria de receber, aí a gente entregou 2 veículos 4x4, que a gente vai utilizar lá no interior do município, que está aqui as nossas fotos. 2 ambulâncias traçadas aí para fazer o atendimento, né, dos pacientes do interior. Então era isso. Queria convidar agora a Andréia. Eu e a Andréia estamos inaugurando aqui, né, Andréia? Então eu queria convidar a Andréia agora para falar sobre a Superintendência de Urgência e Emergência. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Andréia, né, a Superintendente da Urgência e Emergência, e eu vou contar para vocês um pouquinho das ações que nós fizemos nos últimos 4 meses dentro da urgência. Né? Então, essa é a nossa unidade, né? A UPA 24 horas do município. Tá? Então, a gente deu uma repaginada na fachada da unidade. Então, com relação à urgência e emergência, né? Então, nós tivemos aquisição de bens permanentes como poltronas, cadeira de rodas, buffet para servir, os armários, macas, fraldários, né? Que é uma solicitação das mães, principalmente na pediatria, os berços para a pediatria também, biombos, ar-condicionados em todos os consultórios de atendimento, monitores multiparâmetros mais acessórios, aparelho de eletrocardiograma, desfibrilador, suportes de soro, hamper e lençóis, né? Então, totalizando aproximadamente uns 200 equipamentos, tá? Suporte nos eventos municipais, né? Nós temos os eventos, os shows que é realizado pela prefeitura. Então, a urgência e emergência, ela é responsável pelo posto médico dentro dos eventos, né? Então, no show, geralmente é realizado no Parque Milton Coupe, e a gente monta um posto médico, né? Então, ele é equipado por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né, que ele fica à disposição da população em qualquer eventualidade, né, qualquer risco à saúde ali. E além disso, a gente conta com o apoio de mais 2 ambulâncias, uma de suporte básico e uma de suporte avançado, contendo médico, enfermeiro, condutor, que fica à disposição da população, né, do começo ao fim do evento. Então a gente presta esse suporte, né, ao evento da prefeitura. Tá? Treinamento e educação continuada. Então, nós realizamos um treinamento, né, na higiene, com relação à higiene e os ambientes de saúde, instruções para a forma correta de troca de oxigênio. Então, dentro da UPA, nós temos, né, uma área que ficam todos os oxigênios que ele alimenta toda a rede, todos os setores da UPA. Então, nós tivemos que fazer um treinamento, elaborar um POP, colocar, né, designar uma pessoa responsável, né, e capacitada para realizar a troca desses cilindros, né, e de forma que esteja à disposição 24 horas da equipe, tá bom? E também foram realizados treinamentos como em situações de crise convulsiva, parada respiratória, parada cardiorrespiratória, rebaixamento de nível de consciência, e também devido ao uso de álcool e outras drogas, né? E também uma orientação com relação à classificação das áreas, né? Por exemplo, no evento, uma área quente, uma área morna, uma área fria, em qual situação e qual é a equipe que tem que assistir, né, nessas situações de um eventual, né, desastre ou qualquer coisa que ocorra. Então, com relação à direção da UPA, nós tivemos, né, uma ampliação da direção através da contratação da diretora de qualidade. Então, assim, a UPA hoje, né, as pessoas cobram bastante, uma cobrança diária, o tempo de espera da UPA, né? E hoje a nossa preocupação como gestão é a gente ofertar um atendimento de qualidade,
seguro e humanizado. Então, esse é o foco nosso daqui para frente. Então, a diretora de qualidade, né, ela veio para somar e para fazer parte de todo esse projeto, né, dessa reestruturação, né, na nossa forma de atendimento, tá? Então, ela tem como principal foco organizar os fluxos, treinar as equipes, fazer com que os setores dentro da UPA trabalhem de forma sistematizada, organizada, que o atendimento seja contínuo em todos os setores dentro da UPA. Nós conseguimos implantar também esse mês, faz um mês praticamente que ela está com a gente, né? Que ela iniciou o trabalho na UPA. A gente conseguiu implantar o núcleo de segurança do paciente, com todo o controle, com risco de queda, risco de úlcera por pressão, risco de alergia. Então, são coisas que a gente está evoluindo, né, dentro do setor, para melhorar a qualidade do atendimento, tá? Então, a identificação visual. Então, as placas de identificação das diversas salas de atendimento dentro da UPA, a aquisição de veículos, né, entrega de 3 ambulâncias, que é para ambulâncias sanitárias, instalação do botão de pânico, então acionamento rápido da Guarda Municipal em situações de ameaça à equipe. Então, assim, a cada dia que passa, né, a equipe, a gente tem muitas situações de violência contra os profissionais. Então, foi até uma solicitação do próprio conselho de enfermagem, o conselho médico, né, o acionamento do botão de pânico. Então, a gente instalou isso prontamente para a segurança dos nossos profissionais, da equipe que ali assiste, tá? Então, aqui é a foto, né, de alguns bens que nós adquirimos nesses últimos 4 meses. Então, foram as poltronas, foram trocadas todas as poltronas, né, da UPA, em torno de 40 unidades. O carro, maca, leito estofado com cabeceira reclinável. Ali, na verdade, é o divã, né, foram trocados de todos os consultórios. E temos também a maca de transporte, né, até a foto não está ali, mas todas as macas de transporte de paciente, né, de um setor para o outro. Né, aquisição de bens permanentes para substituição. Então, nós tivemos ali a foto dos fraldários, que foram colocados em pontos estratégicos dentro da unidade. Os berços, né, na pediatria, que a gente atende crianças, né, bebês ali. Um DEA, um aparelho de eletro, né, e a necessidade da gente ter mais cadeiras de rodas, porque tem hora que o fluxo é tão alto que 1, 2, 3, se tiver 20 cadeiras de rodas, a gente vai usar as 20 cadeiras. Então, nós tivemos também a aquisição de novas unidades. Né, aquisição de suportes de soro, 50 unidades, hamper, mais 10 unidades, biombos, né, triplo 9, muitos estavam já, né, em situações já, né, rasgados, né, então a gente viu a necessidade de fazer a substituição. Monitores multiparâmetros, os ar-condicionados e lençol, né? Então, a gente tem muito extravio desse tipo de material, de lençol, acaba indo no transporte, fica nas unidades, então a gente tem que estar fazendo essa reposição com muita frequência, tá? Então, foram adquiridos mais 1.300 unidades. Né? Aqui uma foto, né, do evento, né, do show, do aniversário da cidade, do dia 22/2, da Maiara e Maraísa. Então, aí a equipe, claro que a gente tem membros da UPA, né, e do SAMU também, tá bom? Aqui, então, a nossa diretora de qualidade, ela iniciou, né, então, quando ela chegou, ela falou, qual é, né, vamos pensar qual é a prioridade dentro do serviço. Então, dentro de uma área hospitalar, a gente sabe que na UPA, né, o fluxo de pessoas é muito grande, e se faz necessário, né, um ambiente hospitalar, a gente sabe que tem um ambiente extremamente contaminado, né, então se faz necessário que a higiene, né, seja muito bem feita. Então a nossa diretora de qualidade, ela iniciou os trabalhos dela focado na capacitação das meninas, né, de todas as meninas da Urbank. Então ela elaborou o protocolo, ela aplicou uma prova antes para saber o conhecimento das meninas, ela passou todo o protocolo, ela aplicou uma prova depois para saber se o protocolo foi bem absorvido por elas. Então ela focou na parte de limpeza da unidade, limpeza dos leitos, limpeza terminal, limpeza concorrente, para que quando o paciente chegue,
o leito, né, tem a garantia de que o leito foi bem higienizado, isso tudo registrado e organizado. Essa ação é realizada pela equipe da higiene e pela enfermagem também, tá? Que prepara o leito. Né? O treinamento, como eu falei, né, dos cilindros de oxigênio, da implantação do POP, da designação dos responsáveis pela troca. Então, foi feito pela empresa que presta o serviço para nós e também do técnico de segurança do trabalho do município. Né? Treinamento, né, uma foto também do treinamento das equipes, né, foi realizado aqui no auditório, até pela equipe do SAMU. As placas de identificação da UPA. Então, a gente está trabalhando todo o layout da UPA, né, para que o paciente, quando ele chega na unidade, ele sabe, foi chamado na sala de classificação, ele não ficar perdido dentro dele, saber onde é a sala de classificação. A placa, né, tinha uma plaquinha, era pequena, isso atrapalhava, né, o paciente não conseguia se locomover, então a gente mudou toda a parte do layout da UPA e com a chegada da diretora de qualidade, iremos identificar todos os leitos com as plaquinhas de risco de queda, risco de alergia, tudo isso muito identificado leito por leito. Então é algo que a gente já vai desenvolver agora nesses próximos meses, tá? Então toda a parte de identificação das portas, dos cômodos foram todas mudadas, né? Aqui a entrega, né, dos 3 veículos, né, das 3 ambulâncias que foram feitas para transporte sanitário. Né? Então, agora com relação aos procedimentos. Né? Então, consulta pediátrica, nós tivemos um total de 8.988 atendimentos. Consulta clínica, um total de 20.032. Consultas emergenciais pediátricas, um total de 2.167. Consulta emergência clínica médica, 8.416, observação pediátrica, 2.509, observação clínica, 11.563, o teleatendimento, né, que é uma ferramenta essencial lá na UPA hoje, um total de 2.149, os procedimentos realizados, então esses procedimentos incluem os curativos, medicamentos injetáveis, sutura, um total de 59.746. E a classificação de risco, né? Então, passou pela unidade um total de 42.373 pacientes, né, nesses últimos 4 meses. Então, um pouquinho, né, da produtividade ali de janeiro, fevereiro, março e abril, né, ilustrado em gráfico, o que eu já falei. Né, os atendimentos do SAMU, né? Então nós temos a Alfa 31, que é a nossa ambulância, né, de suporte avançado. Nós tivemos um total de atendimento de 463 atendimentos, né, nos últimos 4 meses. A Bravo 30 e a Bravo 32, então 849 da Bravo 30 e da 32 886. E nós temos uma base do SAMU, que é a Bravo 34, que ela fica no interior do município, que é uma área distante, né, da cidade, e que se faz necessário ali também para um melhor atendimento da população daquela área, em situações de emergência, né? Então, para a gente melhorar o tempo-resposta, o paciente seja atendido com rapidez, agilidade e segurança, então nós temos a nossa base lá. Ela fica lá, né, a Bravo 34, 24 horas, ela fica associada junto com a unidade de 3 corpos. Tá? Os atendimentos do SAMU também ilustrados em gráficos. Né? A unidade, então, assim, as transferências hospitalares, né? Então, nós tivemos um total de diversos 949 transferências para o Hospital São Lucas, que são os prestadores do nosso município, né? O Hospital São Lucas, 137 transferências. O Hospital do Rocio, entre Lagoa e Centro, 1.043. E o Valdemar Monastier, 110. Então, assim, a gente percebe, né, muito se fala a população, os pacientes são todos transferidos para fora do município. E não, tá aqui, a gente pode provar, ainda nós tivemos um aumento. No outro, prestação de contas, foi em média 52%, e nessa nós já tivemos um aumento de 57,6%, né, de pacientes que foram atendidos, transferidos e ficaram no nosso município.
tá? Eu acho que é isso. Então, essa é a apresentação da urgência e emergência. Então, eu agradeço a atenção de todos e eu passo a palavra agora à doutora Luísa, nossa secretária. Então, obrigada aos nossos superintendentes que fizeram a apresentação. Então, essa apresentação estará disponível no site da Prefeitura e no portal da Transparência. Queria saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então, encerramos a nossa audiência de prestação de contas. Obrigada.